Moça lá, vamos fazer um bom jogo, vamos fazer a nossa vitória. Se concentre no que é possível resolver. O que é possível resolver. O que esses caras tiveram aqui querem entender a nossa opinião. Certo? Não se preocupe com o outro jogo que está acontecendo. Não se preocupe com você, se preocupe com nós. Outra coisa, aqui tem que passar para a história. E o que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente. Só que depende da forma da gente derrotando. E você que está aparecendo, seja uma fé. Nós estamos vindo desse campo, ver aqueles caras. Olha para mim, olha onde vocês estão. Olha o que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. Escrever história. Escrever história. Vamos lá dentro. Boa noite. Boa noite. Está no ar o jornal ETEC. Grupos formais e informais, definição e importância. Organização grupal, pensamento e coesão. Diferenciação entre equipes e times de trabalho. A nossa correspondente Jéssica Oliveira está na empresa Talentos Humanos com o gestor de RH Luciano Silva. É com você, Jéssica. 2, 3. Boa noite, Paulo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Luciana. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar fazendo uma entrevista com você. E a minha primeira pergunta é, como que você faz para ter esse sucesso com recursos humanos? Primeiramente, boa noite, Jéssica. Gostaria de agradecer, o prazer é todo meu de recebê-los aqui na organização. E eu digo o seguinte, sempre nas palestras que nós ministramos, que o grupo está engajado, o próprio nome da empresa, da organização já diz tudo. Talentos Humanos. E a peça fundamental, a tecnologia ela pode avançar, ela pode ir no mais alto patamar. Porém, nossa empresa, o nosso grupo, ele tem obtido sucesso por valorizar, ele tem obtido êxito por colocar importância no ser humano. Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser social, um ser que necessita se socializar para sobreviver. Por exemplo, estamos aqui em uma entrevista. Eu necessito de você perguntando para que eu possa responder. E você necessita de mim respondendo para sanar as suas dúvidas e das pessoas que assistirão a essa entrevista. Sim ou não? Correto? E o principal motivo do sucesso é que nós trabalhamos com um time. Não trabalhamos com uma equipe. Trabalhamos com um time. Muito bem. Qual a diferença entre grupo e time de trabalho? Muito pertinente essa sua questão. Muitas das vezes nós nos colocamos com essa dúvida. O que vem a ser um grupo? O que vem a ser uma equipe? O que vem a ser um time de trabalho? Uma equipe, ela é formada por, vamos colocar numa indústria, por várias pessoas. Tem a linha de produção, tem o administrativo,
tem o setor de compras. Você que já fez administração deve conhecer bem os organogramas, né? As divisões que tem. Então ali a gente divide equipes. Talvez as pessoas que trabalham em determinada área, como por exemplo, uma pessoa que trabalha na produção, não tem vínculo com alguém que trabalha na área de TI, na área de desenvolvimento, na área de vendas. O time de trabalho é diferente. Geralmente, uma equipe, ela tem dois pontos principais: organização e interação. O time de trabalho ele vai um pouco mais além, porque imagine uma equipe. Uma equipe, por exemplo, que ela deve embalar um determinado produto. Ela não se preocupa em embalar de uma forma correta para que o próximo possa fazer uma pilha correta. A preocupação daquela pessoa é fazer o serviço dela e ponto. Às vezes, a liderança ela está ali só para observar se está fazendo certo ou errado. Num time de trabalho, ocorre duas situações além. Além de ser os dois pontos, as características principais de uma equipe, que é organização e interação, nós trabalhamos também com a motivação e a interação entre eles. Por exemplo, o comprometimento. Um time, ele é comprometido, falando a nível empresarial, a nível de organização, que vende algum produto, que tem os seus clientes. A preocupação do time é com o produto final. Como esse produto vai chegar no mercado? Como esse produto vai estar, se ele vai estar bem visto, se ele vai estar bem embalado, se ele vai ser bem transportado. Um time, a pessoa, ela é motivada ao quê? A alcançar o sucesso. E essa motivação, ela vem de várias formas. Não somente salário, não somente a questão de quem ele conhece ali. O time, ele se completa, vamos dizer assim. É um interagindo com o outro, um motivando o outro. E é onde que surgem vários líderes e que o perfil de liderança ele se destaca. O time é isso, bem diferente de uma equipe. Como eu ia dizendo, Jéssica, todas essas características que eu disse, interação, organização, motivação, tudo isso faz com que a organização progrida. E inegavelmente as equipes, as células, os grupos, se eles não possuem essas características, se não são um time, isso vai fazer com que a organização não progrida, não alcance resultados, não tenha produtividade. Tudo bem. E quais os comportamentos que interferem e bloqueiam no desenvolvimento dos times? Olha, é interessante falar o seguinte: quando nós estamos tratando de grupos, sociedade, você já passou pela adolescência, acredito que sim, não faz tanto tempo assim, não é verdade? Porém, o que nós vemos evidenciado na adolescência? Geralmente existem aquelas pessoas que são retraídas, tímidas. E geralmente o tímido ele é o quê? Ele sempre está na defensiva. Ele sempre se retrai. Na organização não é diferente. Na organização, quando a pessoa ela cria esse bloqueio à comunicação, esse é um dos maiores entraves que acontecem. A pessoa se defende. Imagine se então fazendo a integração de um funcionário a um determinado grupo, em que é necessário ter comunicação para que o trabalho transcorra num ambiente de paz e cordialidade, num ambiente em que haja interação, que haja produtividade.
E se a pessoa se bloqueia? Se não conversa com ninguém, se não é aberto a novas ideias? Isso ocorre muitas das vezes quando nós contratamos um funcionário que veio de uma outra empresa, de uma outra organização. Fazer essa interação para que ele vista a camisa do time, às vezes nós encontramos com pessoas o quê? Que fazem esse bloqueio de comunicação. E o que ela faz? Ela faz uma compensação às necessidades que nós vimos em administração, em RH, a pirâmide de Maslow. Quando as suas necessidades não são atendidas, ela se retrai. Ela não se torna uma pessoa produtiva, ela não interage com o time. Então isso traz o quê? Prejuízo. Aí nós vemos o quê? Pessoas puritanas. Tudo é errado, nada está certo, e não consegue abraçar a forma das pessoas trabalharem. Por quê? Já tem o seu jeito, o seu modo de ver. Outras vezes se manifesta de maneira desconfiada. Quando um time não conversa, não tem a mesma linguagem, não há confiança, está fadado ao fracasso. Existem também aqueles que são donos da verdade, que só eles têm razão, que se consideram líderes autocráticos. Existem aqueles que é o famoso verborragia, que falam demais, e isso atrapalha muito um time. Então, todo bloqueio à comunicação, ao bom andamento de um time, isso tudo traz consequências negativas. Em um time de trabalho, o que tem mais peso? A responsabilidade individual ou grupal? Pertinente. Veja bem, os dois andam de mãos dadas. Imagine o seguinte, falar de forma bem clara. A minha responsabilidade individual em exercer a minha função. Se eu exerço a minha função de forma primorosa, de forma objetiva, de forma assertiva, isso tende a ser um exemplo. Se todo o grupo tem o mesmo comprometimento, ou melhor, se todo o time tem o mesmo comprometimento, o mesmo engajamento, a tendência é essas funções, tanto individual quanto a grupal, serem de alta performance, tanto individual quanto grupal. O que leva os profissionais a se comprometerem com a organização em que atuam? Muito interessante essa sua dúvida. Veja bem, quando éramos crianças, geralmente as crianças elas têm dificuldade em comer, elas têm dificuldade em aprender as tarefas, as suas, dificuldade de andar, de usar o banheiro sozinhas, de se alimentar sozinhas. E nós sempre vamos ver a figura materna ou a figura paterna sempre o quê? Incentivando. E a gente olha assim de fora e fala, poxa vida, né? Que coisa simples. Mas na cabeça da criança não. Isso é muito importante. Isso a criança, o adolescente, o aluno, em todas as áreas da nossa vida. O que o ser humano precisa é ser ouvido, se sentir importante e se sentir respeitado. Não é diferente no meio corporativo. Se ele é só um número, se o ser humano ele não é levado a sério, se ele é somente mais um que pode ser substituído a qualquer momento, que motivação essa pessoa terá para exercer a sua função com motivação, a sua função com empenho, com vontade, com raça? Para se comprometer com o time, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado e ele tem que se sentir importante. Isso a Talentos Humanos promove na vida deles. A comunicação eficaz tem influência decisiva para o sucesso de um time? Sem dúvida, Jéssica. Veja bem,
comparamos a comunicação como sangue, sabe? O que dá vida a uma empresa. Biologicamente falando, imagine uma veia com coágulos, uma comunicação ruidosa, uma comunicação com conflitos, pessoas que bloqueiam. O que vai acontecer? Essa veia vai se romper, essa veia vai causar um transtorno. Então, para que o sucesso na organização aconteça, é necessário. O veículo-chefe para o sucesso é a comunicação. Respeito e cumplicidade, para que haja uma comunicação sem conflitos. O líder sempre deve estar presente em todo o processo de trabalho do seu time? Olha, nem sempre. Eu digo que ele deve estar sempre, mas de maneira diferente. Nem sempre no corpo, mas a sua alma sempre deve estar presente. E calma, viu, gente? Eu não estou falando de nada envolvendo espíritos, essas coisas, não. A alma nada mais é do que o comportamento humano. O líder, na sua presença corpórea, ele vai fazer o quê? As pessoas vão obedecê-lo, vão ter ele como exemplo, vai ser uma motivação a mais. Porém, existe um termo na língua inglesa, me perdoem a pronúncia, empowerment, que no nosso bom português nós entendemos como empoderamento ou delegar poder. Quando o líder ele está distante, corporeamente falando, ou seja, ele não está presente, o seu comportamento, as suas atitudes, o seu modo de agir, o seu exemplo, ele deve estar presente. E isso vai gerar o quê? Novos líderes. O grupo em questão vai seguir com autonomia, porque se ele não está presente, com certeza ele delegou poderes para outras pessoas. E isso é ótimo para o time, é maravilhoso. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas e tenha uma boa noite. O prazer foi todo meu ter recebido vocês aqui. Espero que agregue valor e sinta-se à vontade para voltar à nossa empresa quando quiser. Muito obrigado. Agora é com você, Joyce e Paulo. Boa noite. Boa noite. ナルトな